Sai do teu lugar e vem ofertar. Amém. De fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Graça e paz, meus irmãos, amém? Graça e paz, meus irmãos, amém? Vocês me ouvem bem? Amém. Então tá. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses. O capítulo é o 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículos 6 e versículo 7. Só esses 2. Amém, irmãos? Podemos ler? Colossenses 2, versículos 6 e 7. Amém? Todos? Amém. O texto bíblico diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Você pode adorar o Senhor por essa palavra? Com as suas palmas? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Colossos. E é uma sugestão que o apóstolo Paulo faz a essa carta, um direcionamento que o apóstolo Paulo faz a esse povo, a essa cidade, né? Só que para a gente entender o motivo pelo qual ele envia essa carta e ele dá essas instruções, a gente precisa entender o pano de fundo da história da igreja de Colossenses, da história, daquilo que estava vivendo a igreja plantada em Colossos. É bem verdade que essa igreja não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Essa foi uma igreja que o apóstolo Paulo conheceu a partir de alguns amigos, alguns colaboradores, Onésimo, Filemon, alguns deles, Epáfras, esse pessoal com nome esquisito que tem lá, que Paulo relata. E esses colaboradores, esses amigos de Paulo, eles estavam na região. Eles estavam entre Laodiceia e... Vou me lembrar o nome da outra cidade, que era ali do lado. E eles ouvem falar de uma igreja que está ali em Colossos. E ouvem também falar do que está acontecendo na igreja de Colossos. E aí, para a gente entender, eu vou te contar mais ou menos o que está acontecendo, para você ter noção. Para a gente caminhar junto e construir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós essa noite. A igreja,
a cidade de Colossos era uma cidade muito próspera, muito rica. Era uma cidade que ela fazia parte de uma rota comercial da época. Então, muita gente, por conta da riqueza da cidade, por conta da condição financeira da cidade, muita gente estava migrando e imigrando para Colossos. É tipo assim, para ficar um pouco mais claro para a nossa mente. Alguns anos atrás, hoje eu acho que a gente está fazendo sentido contrário. Mas alguns anos atrás, nós tínhamos muitas pessoas que são do norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, que vinham para o Rio de Janeiro. Por que eles vinham para o Rio de Janeiro? Porque eles acreditavam que aqui eles iam construir uma vida melhor. Porque aqui tinha trabalho, porque aqui tinha oferta, porque aqui eles poderiam viver uma vida melhor. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo na cidade de Colossos. Então fazia parte de uma rota comercial. Eles tinham muitas riquezas porque eles produziam lã. Eles tinham uma indústria de corantes que era muito forte. E isso fazia com que o comércio daquela região movimentasse muito. E as pessoas que estavam em regiões mais distantes, elas ouviam falar dessa cidade e pensavam, cara, eu vou para esse lugar. Porque eu vou fazer meu pé de meia, eu vou construir uma vida. Eu, por exemplo, o meu pai veio do interior de Campos para cá, para o Rio de Janeiro, para tentar uma vida melhor. A minha mãe, não sei se você já ouviu falar em Quissamã. Minha mãe, a família dela é toda de Quissamã, interior do interior de Macaé. Lá na roça mesmo. É canavial para um lado e para o outro. E eles vieram para o Rio com a expectativa de ter uma vida melhor. Então o povo que chegava a Colossos, eles também chegavam com essa intenção. Vamos ter uma vida melhor, vamos viver uma coisa melhor. E aí não há problema algum, porque isso acontece no decorrer da vida em vários lugares. Todas as grandes cidades, todas as grandes metrópoles vivenciam isso. O problema de Colossos é que cada estrangeiro que chegava com a sua cultura, obviamente, e com a sua religião. Que também não há problema algum nisso. O problema é que os colossenses eram tipo esponja. Tudo aquilo que chegava para eles, eles absorviam para si. Então, se um estrangeiro, um grego chegou e ele adora Dionísio, vamos adorar a Dionísio. Se chegou um fenício que adora Astarote, vamos adorar Astarote. Por quê? Porque eles eram como uma esponja, absorviam tudo que chegava. E aí, isso tudo misturado, esse monte de religião, esse monte de adoração a deuses diferentes, esse monte de rituais que eram feitos a deuses diferentes, mas tudo tentando atingir uma coisa só, é chamado de sincretismo religioso. Então, o que é o sincretismo religioso? É a mistura de um monte de rituais, ritos e deuses e todo tipo de coisa de religiões diferentes numa só. Então, só que tinha uma coisa diferente na igreja de Colossos. A igreja de Colossos tinha um sincretismo diferente de todas as outras. Porque todas as outras cartas que você vai ouvir o apóstolo Paulo falando sobre sincretismo religioso, ele vai falar principalmente contra os judaizantes. E quem eram os judaizantes? Eram aqueles judeus que diziam-se convertidos ao cristianismo, mas que continuava a praticar todos os rituais
escritos lá na lei de Moisés. Então continuava circuncidando, continuava fazendo tudo aquilo que foi dito. Então, as outras cidades da Ásia que Paulo vai falar, Paulo fala sobre esse sincretismo principalmente, sobre essa mistura. Mas os colossenses, eles são especiais nesse negócio, a ponto do apóstolo Paulo chamar esse sincretismo deles aí de heresia colossense. Porque eles juntavam tudo e faziam de tudo. Eles adoravam a tudo e a todo mundo. Eles praticavam todos os tipos de rituais. Eles adoravam a anjos, eles adoravam a espíritos demoníacos, eles adoravam, consultavam a astrologia, eles faziam de um tudo. Tudo estava misturado no meio daquele povo. E aí, para refutar essa religião estranha que estava surgindo e estava entrando na igreja de Colossos. Por quê? Porque eles se infiltravam e começavam a dizer, olha, não é somente a Cristo que você vai adorar. Não, olha, tem aqui Baal, tem Astarote, tem Dionísio, tem Apolo, tem não sei quem. Mas você não está circuncidado, você precisa circuncidar. Então, eles se infiltravam e começavam a disseminar aquilo no meio da igreja. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, mesmo essa igreja não sendo uma igreja plantada por ele, ele escreve uma carta, uma epístola para direcionar esse povo que está meio lá, meio cá, indo por aquilo que eles falam. E aí é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele começa falando aos Colossenses, ele já direto, o capítulo 1, se você virar a sua página aí da sua Bíblia, ou se for como a minha, que continua na parte de cima, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo, do capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a supremacia de Jesus. E o que significa supremacia? Total e incontestável superioridade. Poder superior, supremo. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz para começar a refutar esse pessoal que está lá dentro da igreja e para trazer ensinamento para essa igreja é ensinar a respeito da supremacia de Jesus. E aí ele diz assim, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. O apóstolo Paulo começa dizendo para a igreja, aos Colossos, ei, Jesus Cristo é superior a tudo isso que vocês têm servido, a tudo isso que vocês têm se dedicado. Jesus é superior. E aí, irmãos, ele, no versículo 23 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele traz uma sugestão para os crentes da igreja de Colossos. Ele diz o seguinte, talvez não esteja assim na sua versão, mas ele diz o seguinte: continuem a crer nessa verdade. Qual a verdade? A verdade que ele acabou de falar aí em cima. Permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam.
Então o apóstolo Paulo, ele dá uma sugestão para o pessoal: olha, Jesus é tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Então, continue a crer nesta verdade, não naquilo que está sendo disseminado no meio do povo. Permaneçam firmes na verdade e não se afastem da esperança que vocês receberam. E aí, a gente chega no capítulo 2, e o texto que nos é proposto para essa noite, o apóstolo Paulo, ele não está mais agora só sugerindo. Na verdade, ele agora é mais veemente naquilo que ele fala. Ele fala sobre a necessidade do crente em Cristo Jesus em progredir no relacionamento com Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz assim, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Agora vocês que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Não parem, mantenham-se no caminho, porque a vida com Cristo não é estática. A vida com Cristo é progressiva. Então ele diz assim: continuem a viver nele. Continuem a viver nele. E aí, quando eu li essa parte do versículo, uma pergunta surgiu. Continuem a viver nele como? Como assim continuem a viver nele? Como que eu continuo a viver nele? Mas o texto se encarrega de responder. Ele diz assim: como? Aprofundem-se neles as suas raízes, ou estejam enraizados nele. Aí ele está dizendo para mim e para você, para a igreja de Colossos, como é que eu continuo, prossigo a caminhada de fé em Cristo? Enraize-se nele. Continuem a viver nele. Só que ele não para por aí. Ele diz: edifiquem suas vidas nele. E diz mais: estejam firmados na fé que há nele. E isso tudo é interessante, que tem consequência. E qual a consequência? Assim vocês transbordarão em gratidão. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele dá aos colossenses o passo a passo da caminhada cristã. Ele dá àquela igreja o passo a passo de como preparar as nossas estruturas para a expansão. Ele está dizendo para nós que nós estamos esse mês preparando as nossas estruturas para a expansão, para aquilo que Deus vai fazer, para a expansão que Deus vai trazer para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós: você quer expandir, você quer transbordar, você quer avançar, você quer alcançar outros lugares, a primeira coisa que você precisa fazer é estar enraizado nele, enraizado em Jesus. Você precisa ter raízes fortes em Cristo. Não dá para ser mais ou menos, não. Tem que ser raízes fortes e profundas. Daí a gente consegue perceber claramente
o problema daqueles que estão desestruturados. Por que está desestruturado? Porque a ordem é segue, a ordem é continua, a ordem é prossiga. E aí o que normalmente a gente faz na caminhada com Cristo? A gente senta e deita em berço esplêndido e espera. Espera as coisas acontecerem, espera as coisas caírem do céu, espera. E a ordem que ele dá, a ordem é siga e continue seguindo. Siga e prossiga. Para quê? Para que eu preciso seguir e prosseguir? Por que eu preciso ser tão redundante? Você precisa seguir e prosseguir para ter firmeza, para ter base, para ter estrutura firme. Você só vai conseguir ter firmeza, ter base e ter uma estrutura firme quando você seguir e prosseguir e está em Cristo. Senão, meus irmãos, a estrutura vai ruir, não vai suportar. E aí a gente chega naquilo que é o tema que Deus colocou no meu coração. Raízes. Raízes. E desde que eu ouvi sobre esse tema, já tem aí uns 20 dias que Deus está falando ao meu coração. Raízes, raízes, raízes. Eu estou, Senhor, tem misericórdia. Esclarece esse negócio aí para mim, porque só raízes não é suficiente. E aí Deus me direcionou a esse texto. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele usa um órgão vegetal para instruir como que deve ser essa busca. Ele usa um órgão vegetal, uma parte de uma árvore, de uma planta, que é uma das partes mais importantes da planta, para nos instruir como que deve ser essa nossa busca. Ele diz assim: aprofundem-se suas raízes, ou enraizem-se, dependendo da sua tradução. Aí eu quero só trazer uma clareza para a gente ter o entendimento daquilo que Deus falou ao meu coração para nós essa noite. A raiz é a parte da planta que normalmente, e aí eu vou falar normalmente porque tem as exceções. Normalmente a gente não vê, não é isso, irmãos? As raízes, existem raízes aéreas, existem. São as raízes que não são grandes, mas não é dessa que eu quero falar, porque essas não são comuns, elas têm propósito específico para regiões específicas. Vamos tirar a exceção, vamos ao que é regra, prática. Normalmente, a gente não vê raízes. Ah, Elaine, vê sim, porque eu passei ali na frente e eu vi uma parte da raiz. Irmãos, você vai ver sim, porque ocorre a erosão e aí alguma parte fica à mostra, mas o todo você não vê. E por que a gente não vê? Porque normalmente ela está embaixo do solo. Porque normalmente ela cresce para baixo, para onde a gente não vê. Porque o crescimento da raiz é no secreto. O crescimento da raiz não é aparente, não é visível. A gente cresce, mas ninguém está vendo você crescer. A raiz cresce, mas ninguém está vendo como que ela está crescendo, porque ela cresce no secreto, ela cresce naquilo que ninguém vê, não é possível ver. As pessoas veem caule, as pessoas veem galhos, veem frutos, veem folhas, mas as raízes, elas estão guardadas, escondidas, onde ninguém
visualizar. As raízes possuem funções singulares. A gente vai falar do secreto daqui a pouco. Segura aí. Ela tem funções de estrutura. E aí as funções de estrutura são fixar a planta ou a árvore ao solo, né? Manter fixa, e sustentar a árvore. Olha que interessante. E aí isso é título de curiosidade mesmo. Muito provavelmente você não vai fazer nada com essa informação. Mas se você conhece alguém que já tentou arrancar um coqueiro ou uma palmeira, muito provavelmente ele teve muita dificuldade. Por quê? Porque a raiz do coqueiro ou da palmeira, por ele ser uma árvore muito alta, muito grande, ela cresce para baixo, toda. Não é como essa aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar que elas estão para os lados e para baixo. Mas a raiz do coqueiro, ela vai toda a vida para cima. Por quê? Porque a palmeira, o coqueiro, é uma árvore que é comprida demais. Então, se ela tem raiz rasa, no primeiro vento, ela cai, não fixa, não mantém ela de pé. Então, o coqueiro, ele é mais ou menos a mesma profundidade de tamanho. Você vai ver um coqueiro e ela está toda para baixo. Dificilmente você vai conseguir arrancar esse coqueiro ou essa palmeira. O que você precisa fazer? Que os órgãos ambientais não me ouçam falar isso. Mas você precisa matar de outras formas, se é a sua intenção tirar essa árvore do ambiente onde ela está. Mas para arrancar, se ela for uma árvore grande, dificilmente você consegue. Você consegue cortar. Então, a raiz, ela confere à planta fixação e sustentação. São funções estruturais. Só que não são as únicas funções. Ela também funciona absorvendo água e sais minerais. Ela também funciona distribuindo essa água e esses sais minerais por todo o resto do corpo da planta. Então, para a gente entender a aula de biologia, que não era essa a intenção, mas para a gente compreender o que significa estar enraizado em Cristo. É estar firme, num firme fundamento. É estar alimentado e nutrido pelos nutrientes que vêm desse fundamento, que é a palavra. É estar totalmente hidratado por aquele que é a água viva. Então o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite o seguinte: ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse é Jesus. Então vocês sigam ele. Então vocês, sabendo quem ele é, enraizem-se nele, para que vocês sejam supridos, para que vocês sejam nutridos, para que vocês sejam firmes
cristão precisa estar com raízes nele. Precisa estar enraizado nele. Aprofundar as raízes é ter base, é ter alimento, é ter nutrição, hidratação, firmeza. E aí, consequentemente, crescer, avançar e expandir. Crescer, avançar e expandir será consequência daqueles que estão com as suas raízes firmadas em Cristo. Crescimento sem base sólida é uma estrutura que está fadada ao fracasso, a ruir. É uma edificação que vai ruir. Deus nos convida hoje a estar enraizados nele. É interessante que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles contam uma parábola de Jesus. E eles dizem assim: o semeador saiu a semear. E é interessante que uma das sementes, ele diz que caiu num local onde tinha pouca terra. E aí, eu já falei isso aqui e eu vou repetir. É natural da semente germinar, brotar. É natural, ela nasceu para isso. Uma ou outra vai acontecer de não? Pode ser que sim, mas é natural da semente germinar, brotar e crescer. E porque é natural, a semente caiu num terreno, mas tinha pouca terra. E aí o texto bíblico diz que, assim como todas as outras, ela brotou. Ela germinou, ela brotou. E ela começou a crescer. Só que chegou um dia, o sol veio muito mais forte. O sol veio daquele jeito que a gente está acostumado aqui no Rio. E o que aconteceu com essa planta? Ela não tinha raízes. Ela não estava presa na terra. Ou melhor, ela estava num ambiente raso demais. E porque ela estava num ambiente raso demais, ela morreu. Ela sucumbiu. Ela não resistiu. E enquanto eu estava escrevendo esse texto, o Senhor começou a colocar no meu coração qual é o problema da nossa geração. Eu vou terminar no horário, em nome de Jesus. Sabe qual é o problema da minha geração, meus irmãos? O problema da minha geração é que falta nela disciplinas espirituais. É triste de dizer, mas falta. Falta a leitura da palavra. Falta a oração. Falta relacionamento com Deus. Agora é moda, uma parada que é moda agora. Café com Deus Pai. Eu pego o meu livrinho, que já tem um textinho pronto, por alguém que eu não faço a menor ideia de quem seja. Eu ligo a minha internet na oração que o moço lá do livro faz todos os dias. E eu nem preciso orar, porque ele mesmo está orando. Para que eu vou orar daqui? A palavra do livrinho é palavra de confronto como essa daqui? Claro que não. É uma palavra que vai dizer que as bênçãos vão chegar. E era essa que eu gostaria de trazer para você essa noite. Mas é uma palavra que diz que as bênçãos vão chegar, que você vai conquistar, que você vai fazer, que você vai avançar, que você vai viver um monte de coisa. Mas não traz confronto para que você mude. O Senhor hoje está nos conclamando, nos chamando. Chega de café com Deus Pai. Aqui, ó. O café com Deus Pai que você precisa, que a igreja precisa, para estar enraizada e firme
problema é de vocês, não tem nada a ver com isso. Nem dormi essa noite. Se vocês soubessem como eu estou irritada, não dormi essa noite. Por conta dessa palavra. É tempo. A gente tem uma palavra de que a gente vai expandir. E eu acredito na palavra liberada para esse lugar. Mas a gente precisa estar em conformidade com a palavra. Você precisa entrar nesse lugar. Você precisa também fazer parte disso. Não dá para deixar a cargo dos pastores, da intercessão, Não, nós vamos avançar. O ministério, palavra e adoração vai avançar. Ninguém vai ficar de fora. E é por isso que Deus me trouxe aqui essa noite, para dar um chacoalhão em você, para dizer: ei, o caminho para estar enraizado ainda é o mesmo. Mateus 6:6. Entra no teu quarto e ora ao seu pai que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Lembra da raiz? Ela cresce no secreto. Estar enraizado em Cristo é estar no secreto, crescendo nele. Ninguém precisa ver. Ninguém. E aí a gente vê uns negócios assim que você fica assustado. Porque a gente fala da igreja de Colossos e é assustador. Mas a gente vê também no nosso meio um pessoal que você fala... A rede social da pessoa, como que ela se apresenta? Solteira, noivo com, casado com, namorando com, sei lá. Cristã. Signo Sagitário. Aí tá de brincadeira, né, meu irmão? Aí não sai de casa sem olhar o horóscopo. E para piorar, posta no history, posta no status. Irmãos, eu não sei o que acontece comigo, que eu acho que eu sou a pessoa mais azarada desse mundo. Porque eu não vejo essas coisas. Mas o dia que eu cismo de abrir, eu dou de cara com esses negócios. E eu fico sem entender. Eu consigo entender a igreja de Colossos olhando para a astrologia naquele tempo, quando eles não tinham informações. Mas nós, que estamos em Cristo, que temos a palavra de Deus para nos guiar. Ah, não, para. É gente que quer revelação e fica de casa em casa, de irmã de oração, para tentar tirar dela aquilo que era para você conseguir no seu secreto. Porque a palavra de Deus diz que Ele conta os seus segredos aos seus amigos. E aí, o texto é Salmos 25. Eu anotei para você. Olha lá, lê lá. Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Em outras versões, o Senhor confia os seus segredos aos seus amigos. Quer conhecer os segredos de Deus a respeito da sua vida? Mateus 6,6. O endereço é o mesmo. Quer saber o que Ele tem para a sua vida? Vai para o quarto, meu irmão. Fecha a porta. Fala com Ele. Pede a Ele para te direcionar. Mas é mais prático. É mais prático a gente viver daquilo que o outro está conquistando no secreto dele. Isso eu falo tranquilamente, irmãos. Minha sogra é uma mulher de Deus, é uma bênção.
E graças a Deus, já tem um tempinho que isso deu uma melhorada. Porque era quase todo dia. Quando não era telefone, era batendo na porta dela, às vezes tarde da noite. Para querer saber o futuro. Para querer uma revelação. O que é que Deus tem para falar? Aqui, ó. O que é que Deus tem para falar? Continua sendo a Bíblia Sagrada. É difícil. A palavra de Deus para nós, aprofundem as suas raízes. Leia, busque, pergunte, mas aprofundem as suas raízes, para que você esteja nutrido. Existe diferença, a gente tem uma nutricionista aqui, existe diferença em estar alimentado e estar nutrido. Você pode estar alimentado, mas não estar nutrido. Mas dificilmente você vai estar nutrido sem estar alimentado. Dificilmente. Então a gente precisa estar enraizados. O pessoal da adoração pode subir. Nós precisamos estar enraizados em Deus. Nós precisamos ter raízes profundas em Deus. Ter raízes profundas e edificadas em Jesus é viver a certeza de que você vai estar nutrido, firme e que vai dar bons frutos. E esses frutos que você vai dar a tempo e a fora de tempo, em estação e fora de estação, porque o solo que você está edificado é um solo fértil, que te dá condições para isso. Então, eu quero trazer para você, para eu finalizar aqui, aquilo que o apóstolo Paulo falou nos versículos que nós lemos. Continuem a seguir a Jesus. Mas não só continuem a seguir a Jesus. Aprofundem as suas raízes. Não fica estagnado, não. Não fica parado, não. Enraize-se nele. Edifique a sua vida nele. Esteja firme a sua fé nele. E, consequentemente, a sua fé será fortalecida e você vai transbordar. E antes que a gente cante uma canção, eu queria te falar uma coisa. Não há nada que expanda mais do que uma árvore. E aí você deve estar me perguntando por quê? Porque uma árvore frutífera, a cada fruto que ela dá, dependendo da árvore, ela dá algumas sementes. Essas sementes serão futuras árvores frutíferas que crescerão, frutificarão, que darão frutos, né? E terão novas sementes. E as sementes para frente, as árvores para frente, todas serão fruto da primeira árvore plantada. E aí de repente você está perguntando, Elaine, o que você quer dizer com isso? Uma das funções da raiz é levar hidratação e alimento para toda a árvore. O Senhor está dizendo para nós hoje que a nutrição, a hidratação, a firmeza, tudo isso que Ele derrama sobre a sua vida quando você está enraizado, não é visando somente você, mas é para que você frutifique e a partir dos frutos gerados em você, outros se alimentem, semeiem e essas sementes se tornem outros frutos que crescerão e crescerão e crescerão. O Senhor tem expansão para nós. O Senhor tem expansão para nós. Nós viveremos a expansão, mas a gente precisa estar enraizado. Se você olhar a árvore, tem tanta raiz
quanto galho para cima. É a mesma proporção. É a mesma proporção. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Vamos cantar uma canção? Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou extensas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu perder. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou extensas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu perder. Eu gostaria de aproveitar e perguntar se existe alguém aqui no nosso meio que não é crente em Cristo Jesus. Existe alguém no nosso meio? Você pode dar um sinal aí com a sua mão. Existe alguém no nosso meio que não é crente em Cristo Jesus, que já foi algum tempo atrás, mas não é mais hoje, ou que nunca foi, mas que entendeu que precisa estar enraizado em Cristo para estar firme, para crescer, para evoluir, para mudar, para ser transformado. Existe alguém aqui nessa noite? Não? Então que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o nome do Senhor. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou extensas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu perder. Glória a Deus. Me fez amigo. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Queridos, vai para casa com essa palavra. Deus abençoe a tua vida de maneira extraordinária. Um recado para os obreiros aí, líderes de rede, líderes de propósito e obreiros no domingo às 8h30 da manhã. Ah, é só os líderes, né? Ah, é só os líderes. Então todos os líderes às 8h30 da manhã. Foi colocado lá no grupo que seria às 9h, mas teve uma mudança. Nós vamos ter café da manhã e às 8h30 nós estaremos aqui. Eu vi os líderes dando glória a Deus aí. Às 8h30 com café da manhã nós estaremos aqui. Amém? Então não se atrase, que tem uma reunião de alinhamento com o nosso pastor aí. Amém, queridos? E no domingo à noite nós estaremos de volta aqui para adorar o Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma porção da palavra dele para derramar sobre as nossas vidas. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por essa atmosfera que o Senhor nos envolveu aqui essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para te adorar e receber direto do teu coração essa palavra. Que ela seja uma realidade na nossa vida, que nós estejamos enraizados no Senhor. Essa é a nossa oração, que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E toda a igreja diz bem forte: 2025. Aplauda o Senhor, está terminado, vai em paz. Aquele fio que se rompeu